A paz do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, 26 de janeiro. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida virtude e que você possa compreender, aceitar e praticar essa palavra mais e mais pela graça. A minha Bíblia está aqui aberta em Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Talvez você me pergunte, pastor, por que você me envia tantos áudios todos os dias? Jesus compreendia que as coisas visíveis são sujeitas, a matéria é sujeita ao espiritual. Quando Daniel prevaleceu em oração e os anjos venceram os demônios, houve um efeito na terra. Então, reis ímpios cooperaram com Esdras e Neemias para reconstruir a cidade. Então, sabemos que Jesus já venceu por nós, no invisível. E muitas vezes, nossa alma está enroscada na carne. E a palavra que é Espírito nos ilumina e nos traz de novo para a pureza que percebe a Deus e para a fé que manifesta o reino. Este voltar-se de novo e de novo pela graça é uma coisa muito sábia. Salmo 107:20 diz que Deus se compadeceu deles, por isso enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da destruição. Jesus, embora sendo Deus, se fez homem e veio como homem, filho do homem. Embora divino, 100%, nunca pecou, ele veio como homem para vencer como homem. Totalmente dependente do Espírito Santo, pois seus olhos físicos só veem o que nós vemos, e totalmente apegado no Pai. Aqui nós vemos que Jesus colocava como prioridade esses momentos no esconderijo do Altíssimo. Aí está o respaldo, aí está a força. Aí está o ingrediente para ele prevalecer sobre a matéria, os demônios e os efeitos da queda. Você está vendo? Jesus passava mais tempo no espírito do que na alma. Nós vemos então que essa sabedoria do Senhor de recarregar sua bateria, porque veio como homem, para que não andasse por vista, mas por fé, ele tinha esses momentos a sós com o Senhor. Isso não é fanatismo, isto é sobrevivência espiritual. Ele disse, Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigia, porque a carne é fraca, senão você vai cair em tentação. Vemos que Jesus é o nosso exemplo perfeito. Jesus investia tempo de qualidade. Ele sabia que se ele se enchesse do Espírito mais e mais, ele poderia facilmente dominar a matéria e os efeitos da queda dos demônios. Como diz em Efésios 6, para que vocês possam resistir, sejam cheios do Espírito. Aqui nesse capítulo 6, como muitos outros da Bíblia, mostra que Jesus preferia estar a sós com o Pai e, em segundo lugar, ajudar pessoas. Isso era efeito, não é? Em Atos 10:38 diz que ele vivia fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, libertando, porque Deus era com ele. Olha só. Aqui no versículo 12 que nós lemos, Lucas 6:12, ele passou a noite em oração. No versículo 17, ele desceu do monte, no lugar plano. E toda Jerusalém, Judéia e da costa marítima de Tiro e Sidom vieram ter com ele, para o ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude. Dele saía virtude que curava todos. Você está vendo? Essa virtude, esse domínio sobre a matéria vem da percepção da glória. Lá em 2 Coríntios 3:18, diz, conforme eu contemplo, eu reflito, né? Eu manifesto. Então você libera aquilo que você se enche. Como Jesus liberava essa virtude
que afetava a matéria, porque Deus é maior que a matéria, maior que a história, maior que os demônios, que os efeitos da queda, não é? Isso era manifesto porque Jesus estava sempre na frequência daquilo que é maior que a matéria. Porque a matéria visível foi feita da palavra. É feito do que não se vê. E o que afeta principalmente a matéria é o espiritual. Jesus falou e o primeiro que secou foi a fonte de nutrição, a raiz, lá em Marcos 11, 23, 24. Portanto, o primeiro a ser afetado é aquilo que não se vê. Quando você prevalece em oração no Espírito, por isso que é bom orar em línguas, está se edificando a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Você recebe revelações e força. Então, quando você ora, tem virtude na sua voz. O Espírito flui junto com a sua voz. Não apenas conteúdo e informação, mas virtude. Você está vendo? Dele saía virtude. Então, ele não era um falador vão, um religioso. Eles diziam, mas que homem é esse? Quando fala, os demônios lhe obedecem. Você viu, eu li Lucas 6, 12, não é? Agora, você veja, aqui, um pouquinho antes, se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui, ó, no capítulo 5, 16 a 17 de Lucas, 5,16 diz assim, porém, ele se retirava para o deserto e ali orava. Você está vendo? Um capítulo anterior aí. Nós lemos o capítulo 6. Agora eu voltei para o 5. Lucas 5,16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Veja que é o nosso exemplo, né? A virtude, ela é proporcional à intimidade. Aí a manifestação da vida, o rio da vida. Não apenas informação religiosa, mas liberação do Espírito, né? Se encheu do Espírito e libera o Espírito. O Espírito flui a virtude. Aqui, então, em Lucas 5,16, diz assim, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Agora veja no versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Você está vendo? Tanto no capítulo 5 como no capítulo 6, fala dele subindo o monte orando sozinho e fala da virtude fluindo através das suas mãos e dos seus lábios. Todo mundo procurava tocar-lhe porque dele saía virtude. Virtude é realmente domínio manifesto. Não é promessa de cura, mas capacidade de curar enfermos. Liberado. Quando Deus disse para os discípulos que eles tinham capacidade de curar enfermos, logo depois em Lucas 24, eles orem para serem revestidos de poder. E esse poder foi derramado lá em Atos capítulo 2. E essa unção permanece em nós. Portanto, esses momentos de oração, meditar na palavra, adoração, estar junto com o irmão cheio do Espírito Santo e também repartindo o pão com misericórdia, faz com que você cresça, o aumento concedido por Deus. Lá em Colossenses 2,19 diz que unido ao cabeça, aí nós falamos de adoração, oração em línguas, né? Unidos ao cabeça, Colossenses 2,19. Meditação na palavra, oração, né? E o corpo, aí fala dos dons, do culto público, do estar com o irmão cheio do Espírito Santo, e também repartindo o pão, orando pelos enfermos, pregando para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo para que recebam. Então você veja que unido ao cabeça e a todas as juntas e ligamentos, que é o corpo. Aqui nós vemos realmente um encher-se e derramar-se de virtude. Receber virtude é só através da intimidade. Não é você orar a Deus pedindo bênção com o coração magoado, sujo, com o coração mundano misturado com os ídolos, com o coração ansioso, preocupado, né? É preciso limpar-se. Isso é intimidade. É ir a Deus na hora silenciosa e buscá-lo pelo que ele é. Se nós honrarmos a Deus e nos limparmos como Moisés se limpou, vai receber instruções e vai libertar o povo do Egito, de Faraó. Para recebermos instruções, primeiro precisamos nos limpar. Quantos que estão com o coração cheio de destempero, grita com um, fala, e depois na hora do apuro, ai Deus me ajude, ai irmão ore por mim, não vai adiantar. É preciso que estejamos cheios do Espírito Santo
para que a virtude possa manifestar-se no visível e na matéria.